Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui é Pai Du Perales falando com você, de sacerdote e dirigente espiritual do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas. Estamos aqui mais uma vez com vocês nesta quinta-feira, na Rádio Sensorial FM, junto com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Inicialmente eu peço a bênção dos meus irmãos, Pai Dermes de Xangô, Pai Joãozinho Galerani e Pai David Omolu, que são os apresentadores deste programa todas as quintas-feiras com vocês. Mando um grande abraço também para o meu amigo e camarada Pai Ronald de Xangô. Um grande abraço a todos os ouvintes da rádio. E o tema hoje é um tema bem interessante, né? Que é incorporação na Umbanda, não é verdade? Então, incorporação na Umbanda são diversas formas, diversos tipos de incorporação e de como os médiums da Umbanda sentem algum tipo de dificuldade ou sentem algum tipo de facilidade. Ah, mas eu sinto mais facilidade na esquerda do que na direita. Por que será? Então cabe um estudo e um entendimento baseado neste tema, incorporação na Umbanda, né? Quando alguns consulentes chegam em nosso terreiro e acabam sentindo a vibração, a energia do local e por si só acabam tendo uma incorporação espontânea, acabam não entendendo direito o que está havendo, o que está acontecendo e como ter o controle sobre isto, não é mesmo? A incorporação, pessoal, ela vem do simples fato de troca energética, né? De vibração. Então tudo é vibração, né? No nosso mundo, na nossa terra, no nosso meio. E dependendo da nossa frequência que nós estamos, nós adquirimos essa vibração que é transferida para a nossa matéria e impulsionado a incorporação. Muitos já ouviram dizer que é muito difícil, né, explicar a incorporação, porque a incorporação ela é sentida, né? Ela é simplesmente sentida e deixada levar. Então tem esse mecanismo natural, né, da nossa matéria, esse sentido da nossa matéria. Então, muitas das pessoas, mesmo depois que há uma incorporação inconsciente, né, ou não entende o que está acontecendo, existe também as incorporações conscientes, não é mesmo? Como seria uma incorporação consciente? Como fazer uma incorporação ser consciente? Nós devemos lembrar que incorporação é diferente de possessão. Possessão seria aquele estado de incorporação totalmente inconsciente, onde nós não temos o controle do que está acontecendo. Nós não vemos, não sentimos, não lembramos a incorporação. Isso era muito
normal e aconteciam bastante com frequência nos médiuns de antigamente. Hoje já vários guias, vários mentores espirituais já disseram que os médiuns e os cavalos, assim chamados médiuns de Umbanda, nesta nova era, nesta época em que vivemos, na vibração em que está a Terra, dificilmente um médium ele recebe a incorporação e não lembra de nada. Então raramente acontece isso, mas ainda existem, principalmente as possessões mediúnicas, não falando de incorporações. Então no próximo bloco a gente vai continuar com esse tema de incorporação na Umbanda, né? E para a gente entender melhor cada lance, fica ligado aqui no seu programa Umbanda Sem Fronteiras, que voltaremos em breve. Um grande abraço, muito axé. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Olá pessoal, voltamos para o nosso segundo bloco do programa Umbanda Sem Fronteiras, falando com vocês agora sobre incorporação. Então nós falamos no bloco anterior, pessoal, sobre possessão, não é mesmo? Aquelas incorporações onde a gente não sabe o que está acontecendo, não conseguimos entender o tipo de incorporação, né? Nós simplesmente incorporamos e não lembramos de nada, não sentimos, né? E damos essa sequência neste bloco falando de incorporações, né? Então, incorporações na Umbanda, há muitas descrições, há muitos casos, né? Mas eu gostaria de ser um médium de incorporação. Às vezes é muito melhor você ser um médium de intuição, né, do que um médium de incorporação, porque a intuição ela tá lá, tá falando com você, né? Ela tá dizendo para você ali nos seus sentidos, né, te dando as coordenadas para as situações. Já a incorporação não, ela age na nossa matéria, ela age completamente no plano físico aqui na nossa matéria. Então a gente acaba sentindo, a gente acaba assumindo os arquétipos da incorporação, não é mesmo? Nós tivemos lá atrás uma live falando de arquétipos. Nós tivemos um programa falando de arquétipos, né? Os arquétipos dos caboclos, dos pretos velhos, os arquétipos dos baianos, marinheiros, boiadeiros, herês, exus e pombogiras, né? Os nossos guardiões. E por que será que as pessoas sentem muito mais a esquerda do que a direita? Por que é mais fácil a gente incorporar a esquerda do que a direita? Pessoal, simplesmente nós podemos dizer que a esquerda está na mesma faixa vibratória do que a nossa. Nós humanos, entendeu? Então é muito mais fácil a gente sentir os nossos guardiões, é muito mais fácil sentir os exus e pombogiras, eguns e quiumbas, que trabalham na mesma faixa vibratória do que a nossa, ou mais densas do que as nossas. Então, da nossas ou mais densas. Então, eles têm essa faixa vibratória nesse trabalho. Então, a troca energética, o sentido, ele é muito mais aguçado. É muito mais fácil, a não ser que as pessoas gerarem um bloqueio em si, que isso pode ser gerado no seu campo mediúnico, no seu campo áurico, na sua matéria, não é mesmo? O seu campo fluídico também.
Então, essa troca de energia, ela se dá através desse campo do estado vibratório, né? Pelo nosso perispírito, pela nossa aura, com os nossos sentidos, e então a gente nos permite a prática de incorporação dentro dos terreiros de Umbanda, não é? Então eu espero que fique esclarecido mais esse bloco aqui para vocês, falando de incorporação e por que a gente sente mais Exus e Pombogiras nas incorporações conosco. Até o próximo bloco, um grande abraço a todos, axé. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, nosso terceiro bloco falando de incorporação na Umbanda. Aqui quem fala com vocês é Pai do Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, próximo à cidade judiciária. Estamos enfrentando uma época muito difícil, né? Do Covid-19. Já fazem mais de 2 meses, pessoal, que estamos lutando, né, contra esse inimigo invisível, né, que nos transtorna tanto. Claro que cada sacerdote tem feito seus trabalhos, tem acendido suas velas, não é mesmo? Tem cuidado do seu próximo, dos seus filhos de santo. E é da forma como a gente consegue, né, pessoal? É da forma como a gente pode. Infelizmente, a gente deve sim evitar aglomerações, né? A gente trabalha como pode, tomando todos os cuidados, com muito juízo, com muita sabedoria. E esperamos com toda certeza que tudo isso passe, tudo isso melhore, tudo isso se acerte, né, pessoal? Vamos continuar seguindo com fé. E falando mais uma vez aqui no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, do tema hoje muito bacana sobre incorporação, né? Incorporação na Umbanda. Então nós dissemos sobre a incorporação, sobre os estados de consciência. Nós também dissemos sobre o estado vibratório, né? Essa troca de vibração, esse sentimento no nosso estado vibracional, no nosso perispírito, na nossa áurea, né? E que isso faz com que nos impulsione a incorporação, com que deixamos com que a incorporação aconteça e aconteça o transe mediúnico. Então é muito importante a gente comentar sobre isso, né? E vejamos que nós comentamos sobre os arquétipos durante a incorporação também. Claro que não poderíamos deixar de comentar dos nossos queridos pretos e pretas velhas, né? Esses arquétipos dessas almas tão iluminadas, que foi no dia, acho que 13 de maio que passou, né? Teve a celebração deles, né? Infelizmente nós não podíamos nos reunir para fazer uma grande festa para os nossos amados pretos velhos, mas de todo o coração cada um acendeu a sua velinha, cada um agradeceu, e isso que é importante, e que nós continuamos seguindo com muito amor, com muita fé, com muita dedicação, e que nosso Pai Oxalá sempre nos abençoe. Falando de pretos velhos, né? Quando nós falamos lá atrás dos arquétipos de preto velho, por que preto velho ele vem agachadinho, né? Por que ele vem olhando pro chão? Então, é um ser tão evoluído. Muitos dizem que fala, nossa, é um ser tão evoluído que o peso é tamanho tanto, de tanta luz na nossa matéria, que chega a nos curvar. Outros dizem que pretos velhos
chegam olhando primeiro os pés para depois a cabeça, para mostrar humildade e sabedoria. Então é cada coisa linda que a gente escuta, né, pessoal? E não poderíamos deixar de falar dos herês, das nossas belas crianças, né? Das almas benditas. Então, herês, eles podem ser seres que já viveram aqui na Terra, né? Espíritos que já viveram aqui na Terra, ou espíritos chamados encantados. O que seriam encantados? São entidades que nunca encarnaram aqui no nosso plano físico, não é mesmo? Mas que elas podem se apresentar aqui na Terra através de algum arquétipo dentro da Umbanda para poder se apresentar. Para poder dar uma palavra, faz parte da evolução desse encantado. Então é muito sensacional a gente pensar nesse mundo magístico da Umbanda, né? Quantas alegrias nos traz, né? Quanta felicidade nos traz. E é muito gratificante. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agora vocês vão ficar com o bloco do Pai Dermes de Xangô, nosso próximo bloco. Fiquem ligados, não saiam daí, que tem mais programa Umbanda Sem Fronteiras para você. Meu saravá, um grande abraço, um grande axé. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Olá amigos da Sensorial FM, aqui é Pai Dermes de Xangô em mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre às quintas-feiras às 10 da manhã na Sensorial FM. E claro, quando você quiser ouvir novamente, ou se não pôde ouvir no horário estabelecido, no canal da Sensorial no YouTube você encontra todos os programas. Este programa é coletivo, é apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Davi do Baloaê e por mim, Pai Dermes de Xangô, este seu irmão. O tema de hoje, incorporação, que está sendo muito bem explanado pelos irmãos nesse diálogo que mantemos, nesse trabalho coletivo, e acrescento aqui algumas contribuições. Nós chamamos de incorporação, mas na verdade o espírito, o guia, o orixá, o mentor, em várias culturas, em várias religiões, não apenas na Umbanda, ele não incorpora, ele não vai tomar o corpo da pessoa, porque, como diz uma lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no caso, dois espíritos. O meu, médium, e o da entidade, chamemos assim, de forma genérica. O que acontece é um acoplamento, por isso que durante o desenvolvimento mediúnico, no preparo para uma gira, o que acontece? Os chakras se abrem, os chakras se afinam, a gente desenvolve uma sensibilidade maior para esse processo,
que é muito lindo, é muito bonito e ele vem se sutilizando. Se nós estudarmos, se nós observarmos como eram giras em alguns momentos da Umbanda e mesmo de outras religiões que trabalham a mediunidade de forma assim bem ostensiva, notadamente as chamadas religiões tradicionais de terreiro, nós vamos ver que às vezes a incorporação era muito intensa, assim, quase violenta em relação ao médium. Hoje não, ela ocorre de maneira mais sutil, com gradações diversas, evidentemente, e por diversas razões, inclusive pelo tempo de desenvolvimento, pela natureza da entidade, enfim. Mas são várias as formas. E num futuro próximo, não tão distante, não saberia precisar o tempo, nós teremos outros processos. Por quê? Porque o corpo físico vai estar mais sutilizado também, ou pelo menos alterado, tudo evolui, e o próprio processo de incorporação também se dará de outra maneira, não necessariamente dessa forma, porque os canais mediúnicos também estarão mais aperfeiçoados, principalmente do lado de cá, que a espiritualidade, claro, está assim degraus e degraus à frente, não é? A incorporação, ela não é o único dom, a única forma de trabalho na mediunidade de modo geral e na Umbanda de modo particular. Temos muitas outras formas. Isso é importante, por quê? Porque às vezes se tem a má compreensão, digamos assim, de que apenas a mediunidade existe ou de que ela é a maneira mais importante de trabalho mediúnico. Não. Vamos lembrar que nós nos aproximamos da espiritualidade por vibração. Se nós pensarmos que no momento temos tido apenas alguns encontros virtuais, mas digamos assim, que nós temos 1 ou 2 giras por semana, então só naqueles instantes eu terei as entidades trabalhando? Não. Só naqueles momentos eu terei as entidades passando ensinamentos, dando orientações? Não. Nós temos a intuição, nós temos os sonhos, nós temos os médiuns de firmeza como Cambones e Ogãs, que não incorporam, alguns incorporam. Então são situações o tempo todo, não é? Por vibração nós aproximamos da mediunidade que nos ensina, nos acalenta, nos acompanha positivamente, ou de influências que vão nos prejudicar e prejudicar ao próximo. Então isso é importante para a gente lembrar que a gente é médium o tempo todo. E para que ninguém se frustre, porque de repente eu não consigo incorporar, talvez não consiga agora, ou não seja o seu caminho de desenvolvimento. Haverá outros tão belos quantos, não é? Existe um mito, e eu respeito porque é o que ensinam alguns segmentos umbandistas, de que para ser dirigente espiritual, o médium precisa ser de incorporação. Para ser dirigente espiritual, você precisa de apontamento espiritual. A maneira como a casa vai se organizar, a própria espiritualidade define. Eu particularmente entendo assim, nas mais diversas religiões tradicionais de terreiro, tenho encontrado essa abertura em grau maior ou menor. Infelizmente, na Umbanda, há segmentos que têm fechado essa questão há muitos anos. E eu digo infelizmente com todo o amor, com toda a fraternidade, porque penso naquele médium que tem dirigência espiritual, não vai conseguir se desenvolver ali, não é? Mas vai encontrar outro caminho de diálogo e fraternidade, porque a espiritualidade abrirá portas, mostrará caminhos e não precisa brigar com ninguém, não precisa cuspir no prato que comeu, como se diz. Se não consegue se identificar com uma vertente, encontrará outra dentro da própria Umbanda, se o seu caminho é a Umbanda, não é? Meu irmão, minha irmã, continuemos unidos. Todos nós dirigentes temos feito como sempre, mesmo com as portas fechadas dos terreiros, as nossas firmezas, as nossas entregas, as nossas fundamentações, as nossas vibrações específicas neste momento de pandemia, de dificuldades financeiras, de muita agitação, de muita agressividade. Então mantenha-se unido. Alguns irmãos têm feito encontros virtuais, tenho participado de alguns, não tenho feito por questões de equipamento e até quando participo às vezes cai a conexão, mas no pensamento, o pensamento e a intenção são grandes canais de Wi-Fi e nós estamos juntos, seja
com o instrumento físico, tecnológico, seja pelo pensamento. Então, ninguém está sozinho. Precisou conversar, procure o dirigente espiritual, procure o irmão. Se você não pertence a uma casa religiosa, procure um WhatsApp de alguma casa séria e peça um aconselhamento, converse, peça uma vibração, participe das lives feitas, em especial na nossa região de Campinas. Os meus 3 irmãos aqui, dirigentes, pai Joãozinho, pai Du e pai Davi, têm feito várias lives, algumas eu consegui participar, momentos de oração também. As lives são discussões, conversas assim super bacanas, e aos momentos de oração. E mesmo quando são os momentos de conversa, aos pontos cantados, é um clima assim muito gostoso. Então aproveite essa tecnologia, aproveite a disponibilidade, você que curte aí o nosso programa. Pai Ronald, mãe Sandra, no mesmo caminho, irmãos do Brasil e do mundo todo. Esses dias acompanhei uma live da Túpula em Portugal, que eu tive a alegria de conhecer, uma das várias casas que visitei, fica em Braga. A bênção, Pai Cláudio, e todos os irmãos. As editoras também estão se mobilizando com os autores umbandistas. Então, meus irmãos, vai passar, vamos respirar, vamos conseguir. Tenhamos ânimo e tenhamos fé. Que nosso Pai Obaloê nos abençoe de modo especial. As linhas de cura, Ossan e Ossan, os pretos velhos, linhas médicas, enfim. E ninguém está sozinho. Um grande abraço, gratidão e axé. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Pessoal, bom dia, a bênção de todos. Estamos mais uma vez na nossa rádio Sensorial FM, trazendo algumas informações da nossa cidade, de Campinas, da nossa região, e principalmente da Umbanda e do Candomblé da nossa região. A gente está vivendo um período muito complicado, de quarentena, de se cuidar, tem muita informação errada, e isso atrapalha muito a cabeça das pessoas, tanto psicologicamente como espiritualmente. Hoje eu vou conversar com a Tainá. Ela é psicóloga, ela é mãe pequena do terreiro da Vó Benedita e tem nos ajudado muito nessa parte, com as pessoas que estão necessitando, com atendimentos. Tainá, boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Conte pra gente o que você acha dessa situação de hoje em dia, como você vê que se pode juntar a parte psicológica com a espiritual. Obrigado, filha. Bom dia, pai, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem olhado para a saúde mental e entendido a importância dela no nosso dia a dia, né? O quanto é importante se cuidar emocionalmente, né? Espiritualmente e emocionalmente também. Acho que nesse momento que a gente está vivendo, as nossas emoções estão todas à flor da pele, nós estamos de uma forma bem intensa, sofrendo não só o luto, né, porque muitos já perderam os familiares, né, e enfim, a gente está vivendo não só o luto de pessoas, mas também o luto de muitas coisas que nós já perdemos, né, nós já perdemos aí, muitas pessoas já perderam trabalho, outras, né, a maioria de nós perdemos a liberdade de ir e vir, né? Nós não podemos mais sair na rua a hora que a gente bem entender, né? Nós perdemos o direito de estar em grupo, né? Então nós estamos vivendo aí uma série de lutos, né? E de incertezas, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe quando isso vai terminar. E essa sensação de incerteza, essa sensação de que coisas ainda vão acontecer, a gente sabe que a pandemia vai acabar, a gente só não tem muita certeza de como isso vai acabar, né? Em quais condições, quais vão ser as marcas, né? E aí muitos especialistas também estão pensando no pós-pandemia, né? Como essa pandemia vai impactar, né?
a vida das pessoas depois desse momento de caos que a gente está vivendo, né? Como que a pandemia vai, influenciar aí a saúde mental das pessoas. Muitos especialistas já estão estudando isso, né? As previsões elas não são muito otimistas, no sentido de que o sofrimento ele pode ser intensificado, né? Não só nesse momento, mas quando isso acabar também. Então, nesse momento, eu acho que é um momento ímpar, assim, para a psicologia, e o quanto nós estamos valorizando essa ciência, né, assim como outras ciências, e cuidando da nossa própria saúde mental, né? E aí, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa também em espiritualidade, né? O ser humano é um ser biológico, um ser social, e psicológico e um ser espiritual, né? Nós precisamos considerar as 4 dimensões do ser humano, né? E isso a espiritualidade, ela é muito importante nesse momento, né? Muitas pessoas lidam com o luto e quando se tem uma espiritualidade lida melhor com o luto, né? Então essas dúvidas, né, sobre a vida, a morte, elas são confortadas quando a gente tem uma espiritualidade, né? Não ter uma espiritualidade também é uma possibilidade, né? E aí quem não tem uma fé vai buscar outros recursos para lidar com isso, né? Quem tem fé vai buscar na fé aí a resposta para tantas dúvidas, tantas questões, né? Até uma certa força, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, os especialistas eles indicam, né, que as pessoas mantenham seus rituais de fé, seja no que for, da forma como for, né? Acho que uma coisa que o Senhor sempre fala, Pai, é que a minha religião ela é boa porque ela respeita a religião de todo mundo, né? Então é isso, independente de qual seja a sua fé, de qual seja a forma que você professe isso, é muito importante nesse momento praticar isso. Se você tem uma fé, pratique, né? Porque nesse momento de incertezas a gente precisa se conectar com algo que nos dê esperança, né? E a fé, ela traz esse aspecto da esperança pra gente, né? E assim, se conectar com a fé, praticar a fé e também buscar saúde mental na ciência, né? Mas a saúde mental ela também se constrói de muitas coisas, né? A gente constrói uma saúde mental desse processo individual, né? De pensar, de autoconhecimento. A gente constrói saúde mental estando em rede, estando com amigos, família, né? Pessoas próximas. A gente constrói também saúde mental tendo uma visão positiva sobre a vida, né? E a fé traz essa visão, né? E ajuda a gente a pensar positiva, né? E aí eu vejo o grande benefício de praticar uma espiritualidade. Enfim, a gente constrói saúde mental de várias formas. E acho que o ponto central aqui é que a gente consegue construir uma saúde mental também com a prática da nossa espiritualidade, né? Seja ela qual for. Então, esse momento ele é muito importante para a gente se conectar, né? A gente pensa, quando a gente vai pensar sobre espiritualidade, a gente precisa pensar que não é só um ser superior, que nós não estamos só fazendo reverência a um ser superior, né? Nós estamos também olhando para dentro de nós. Acho que essa conversa nossa está essencial para o povo de terreiro, para essa época, né? Você deve estar trabalhando bastante. Tainá, por favor, passe para a gente as suas redes sociais, seus contatos, seu Facebook, Twitter, o que você tiver. Estou trabalhando bastante. Acho que nesse momento a psicologia está sendo bastante requisitada e que bom, né? Fico muito feliz que as pessoas estão olhando para isso, estão se cuidando, que é isso mesmo, esse é o caminho. Eu uso principalmente o Instagram, tá? No meu Instagram eu faço um trabalho mais focado em compartilhar algumas ideias. Ele é
Tainá com TH, Rebeca. As outras redes sociais eu uso menos, né? Com menos intensidade. Então, compartilho aqui meu Instagram, tá bom? Se quiserem, pode me adicionar lá, pode me chamar, mandar mensagem. Tô sempre online, sempre respondendo. Então, sempre que quiserem, podem me mandar mensagem por lá, que a gente se fala. Tainá, muito obrigado pela disposição. A rádio está à disposição sua para o que você precisar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até semana que vem. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.